Detalhe, viu? Eu chamei também a palavra, além de dar os parabéns pro Felipe, porque eu percebi aqui, me chamou bastante a atenção. O Osório só deixou o gramado de jogo quando passou o último atleta do Remo por ele aqui tá aí na área ainda. técnica. Ele ficou aqui até o final para recepcionar os atletas. O Patrick foi o último. Aliás, o último está sendo o Zé Ricardo que está dando entrevista ali. Mas ele esperou, fez questão de falar com todos os jogadores aqui ainda no gramado de jogo. Começando com a premiação do melhor em campo da noite também para um clube do Remo, um também para o Internacional. Como vota, Abner Luiz? Olha, pode dar para 3? Opa! Aí fica... É seu. Vai pro seu, Presida É tá seu. nervoso, hein? Vocês adoram uma brecha, né, pai? Ah, vocês são demais. Cara, Não, mas aí, respondendo sua pergunta agora de maneira séria, a gente sempre escolhe um e faz as outras duas menções honrosas. eu sei que não pode... Você só não queria pode- dar pra 3, né? Eu sei que não pode eleger 3 jogadores, cara, mas eu vou primeiro elogiar os 3 e depois eu vou escolher um, tá? Perfeito. Podia ser qualquer um dos 3. Foi um monstro hoje, João Lucas. Esse cara dificilmente joga no Remo ano que vem. Sincero, se não sair antes, tá? Esse cara ele fez 3 jogos na Série A, né? Os 3 perfeitos. Perfeitos. Vamos lá. Patrick de Paula. Um cavalo a serviço do clube do Remo. Marca, ataca, distribui, dá porrada, pega porrada. Gigante, Patrick de Paula. E olha, esse cara aqui que eu vou falar agora é inadmissível ele ser reserva no Remo. Mas ele jogou mal, ele foi titular, Abner. Todos os jogos. Ele foi hoje reserva. Ele foi na reserva hoje porque ele quebrou a bola contra o Águia no gramado escroto e contra o Cametá no gramado alagado, pesado. Entendeu? Aí ele foi pro banco, acredito que é isso. Zé Ricardo, mano. Que isso? Joga muita bola, né? O Zé Ricardo, ele... Eu não vi a transmissão da Globo, tá? Mas, no mínimo, os caras disseram: o que esse rapaz estava fazendo chupando pirulito pro Osório? Eu vou ficar com o João Lucas, que ele jogou 90 e foi um animal. Ele marca no fundo, ele marca no meio, ele chega no fundo no contra-ataque e, infelizmente, ele perdeu a bola do jogo, né? Ele e o Manga perderam, eu vou falar daqui a pouco, as bolas do jogo no segundo tempo. Eu já quase saio desse mangueirão, quase derrubo o Mangueirão hoje. Mas, João Lucas, parabéns, garoto. Quantos anos esse cara tem, hein? 28, creio eu. Deixa eu confirmar aqui. Mano, gigante esse jogador. 27. O Brasil... 27. Dia 9 de março. O Brasil viu esse jogador de novo hoje. Parabéns. Isso. Ele foi muito bem. Ele sofre como alguns jogadores, pô, que o Remo tem, que ainda não conseguiram ter uma minutagem, tá no time titular para mostrar a bola dele, jogou uns jogos pé duro do Parazão, entrou totalmente perdido no repar, mas o cara que jogou no Fortaleza, o que ele jogou, ele não pode ser menino, pô, de forma nenhuma. Tanto é que o Osório, todo jogo, ele é o substituto ou do Pico ou do Zé Ricardo. Como o Zé Ricardo não sai, por causa que aguenta muito mais fisicamente do que o Pico, e eu não entendo por que o Pico não jogou em Cametá. Aí o Pico não joga 90 minutos de jeito nenhum. Isso me incomoda. Tem um cara dessa qualidade e não jogar os 90 minutos. Luizinho, você diz para mim qual é o momento que eu posso descer para fazer a coletiva lá também, tá? Tá, após essa votação agora do Bola Morta, em nome de Funerária Recanto das Palmeiras, planos a partir de R$ 29,90 e clientes do Cemitério Parque das Palmeiras têm 10% na manutenção e mensalidade, 10% de desconto. Abner Luiz, como vota? Cara, eu podia dar pro Léo Andrade, mas seria injusto da minha parte, porque quando ele foi pra zaga,
principalmente no segundo tempo, não tirando uma burrice que ele fez, que ele viu que ele não ia chegar na bola. Mesmo assim ele foi para dizer que ele foi. Se ele fica, ele vai dar mais trabalho para o adversário. Eu acho que todo mundo no Remo deu sangue hoje, cara. Eu vou ficar com um jogador. Mas, ao mesmo tempo, ele deu o chute de fora da área, acreditou no chute dele. E o goleirão do Inter, hein? Deixa eu contar. Soltou uma bola pro gol do Remo e um chute do Patrick de Paula no meio da rua também, quase ele bota para dentro. Cara, é sempre muito tranquilo dar, né, a bola morta do jogo. Quando a gente tá fazendo jogo de futebol nos tempos de hoje. Eu vou focar no Remo, tá? Eu quero que o Inter se lasque. Eu quero saber do Inter. Cara, vou dar pro Marcelinho. Marcelinho? Como é o... Oh, meu Deus. O lateral, rapaz. Marcelinho, pô, exato. Ok. Vou dar pro Marcelinho porque ele não tem culpa de nada, tá? Mas ele não conseguiu marcar e não conseguiu atacar. Então, e não é culpa dele, eu divido com o Osório. Ele não tinha nada que tá fazendo ali, mas foi no que o Osório apostou. Professor, mister, né? Boa noite. Prazer. Boa noite. Pela primeira vez, ter a oportunidade de descer lá da cabine para vir perguntar ao senhor aqui pós-jogo. Primeiro, parabéns pelo número de oportunidades que o Clube do Remo criou e poderia ter feito hoje no Internacional de Porto Alegre, um campeão mundial, pelo menos 3 gols. Só no primeiro tempo foram 4 gols perdidos e no segundo tempo a gente tem o João Lucas, o Jajá e também, não vou chamar de perdido do Jajá, mas o do Aleph Manga. Para mim, são 7 oportunidades claras de gol. Eu tenho certeza, mister, que as críticas feitas ao senhor e as ofensas que vieram da arquibancada após o jogo, endereçada a você, elas dizem muito pela escalação e pela fase defensiva do Clube do Remo. Por quê? Se questiona, professor, a sua lateral esquerda, né? Hoje o senhor tinha o lateral esquerdo, mas o senhor mais uma vez optou por 2 zagueiros dobrarem pelo lado esquerdo. Quando o torcedor esperava o Jajá, o senhor escalou 2 laterais, um para atacar, que até revezavam na marcação e no ataque. Enfim, isso é concepção de ver quem está melhor no dia a dia, ou o senhor pede e não lhe dão um lateral esquerdo, por exemplo, para o senhor não ter, entre aspas, que obrigar um zagueiro chegar na linha de fundo para fazer o arremate ou um cruzamento para a área. Boa noite, lhe parabenizo pelo jogo, principalmente quando o senhor corrigiu o Remo taticamente para ficar com um número melhor no meio de campo, quando o senhor botou o Zé Ricardo, que fez um baita jogo hoje também. Você falou entre aspas? Sobre quando o senhor corrigiu? Sim, mas você falou entre aspas, entre comillas. No caso, a lateral esquerda. Perfeito. Eu acho que sua pergunta é muito oportuna. Taticamente falando, historicamente, Brasil mostrou al mundo de fútbol como los laterais são ofensivos para atacar. E eu concordo. Marcelo, Roberto Carlos, Cafu,
Nelinho branco, mas também, e entre aspas, como você falou, temos que considerar que en el mundo del fútbol, en una defensa de 4, los que juegan por fuera, no son necesariamente laterales ofensivos para ir para frente y para ir para encima. Los claros ejemplos de eso es la España campeona del mundo. Campeona do mundo. Sergio Ramos, marcador derecho. Puyol, zaguero. Si olhamos antes de la Francia campeón del mundo, 1998, venció a Brasil 2-0. 2-0. 2 goles de Zidane. Y el jugador por fuera, Lilian Thuram, zaguero de la Juventus, en su momento el mejor do mundo, y jugaba de marcador lateral para defender el juego aéreo. Aquí, Remo contra Vitória, gol en bola aérea. Contra Mirassol, gol en bola aérea. Contra Atlético Mineiro, gol en bola aérea. Eu preciso, es mi responsabilidad solucionar ese récord en contra de nos. No podemos conceder goles en juego aéreo. Por eso eu decido jugar con 3 zagueros. Mas 1998, el Dream Team de Johan Cruyff, Romario, centroavante, 3 zagueros, Koeman, Ferrer, Goicoechea, laterales reconvertidos en zagueros, como Joao Lucas. Entonces, hay que ser precisos. ¿Es un zaguero o es un lateral jugando como zaguero? Dos cosas muy diferentes. Muito. Oye, contra Internacional y conociendo, analizando la banda izquierda de ellos muy fuerte, eu decido poner 2 laterales, Joao Lucas y Marcelinhos. Cada jogo es diferente, cada time es diferente, y eu respeto mucho a los rivales, analizo el rival y no por mi ego juego como quiero jugar. No, eu preparo a mi time para no perder, para ganar el juego. Nuevamente hoy tenemos 7 oportunidades, como você falou, claras. Eu acho que ofensivamente el time muito bom. Agora temos que encontrar el equilibrio, el balance, y eu trabalho todos los días para eso. Patrick de Paula, Kaique, sí. Ok, en ese tema, Savio, muito bom jogador, muito bom, mas indisciplinado. Y hoy en mi time no quiero jugadores indisciplinados. Yo quiero un time de atletas comprometidos
con Remo. Entonces, no está sabio, boa sorte, seguramente va a encontrar otro time, porque juega muito bom, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time. Agora, eu tenho que encontrar uma solução. Eu busco Kaique, Leo Andrade e hoje, por primeira vez, Brian Cufré. Eu acho que vai dar certo, mas o próximo zagueiro que chega esta semana, eu sou optimista que vamos a melhorar. Pero para los torcedores, por favor, hay que entender que nuestro time, por primera vez en 32 años, juega de igual a igual con times de la primera división, como Atlético Mineiro, como Internacional, y vamos al frente a buscar, a tratar. Mas es un proceso, no es fácil. El torneo brasileiro, para mí, está al mismo nivel de la Premiership. Y son 38 rodadas, van 4. Vamos a ver qué pasa a futuro. Osório, Paulo Sérgio Pinto, da Rádio Clube do Pará. Deu para entender então que você quer colocar no teu esquema no Clube do Remo, um esquema internacional. Cada jogo buscando o melhor para o clube, para o time. Já são 4 jogos, o time ainda não venceu. Hoje, o torcedor mais uma vez sai chateado com o resultado, porque o Remo poderia ter vencido, mas no começo foi sufocado pelo Internacional. Nesse período, nessa transação, nessa mudança que você quer colocar, é o jogador que ainda não entendeu o que é que você quer em cada jogo ou no campeonato em si? E outra, pelo que você falou, o Sávio realmente está fora dos teus planos durante a competição. Você pode perguntar a los atletas. Eu não sou atleta, eu sou o técnico acá. Você pode, su primeira pergunta, pode falar com os atletas e vai a entender que pensam os atletas. E lo mío con Sabio y con cualquier jugador de Remo es exigirle al 100% comprometimiento con el club. Si no, no está más acá. Boa noite, Osório, Smith Riage do canal Chaves Remista. Foi muito citado aqui os gols que o clube do Remo perdeu, mas a gente não pode esquecer também que o Remo deu oportunidades para o Inter, especialmente no primeiro tempo. Aquele gol que o Alan Patrick faz com muita qualidade, teve aquele espaço para cortar e fazer. Mas o Remo hoje foi um time ainda muito desguarnecido defensivamente. Deu muitas oportunidades. O Rangel teve que fazer milagres novamente. O lado esquerdo segue sendo criticado. Você acabou de falar aqui sobre a questão do lado esquerdo, de não contar mais com o Sávio. Queria te fazer 2 perguntas. O quanto o time... No, le contesto la primera. No conozco el primer equipo en el mundo que salga a proponer atacar y no dé ventajas Sim, atrás. é isso que eu queria lhe perguntar sobre esse Real equilíbrio. Madrid, Barcelona, Manchester City, también acontece lo mismo. Imposible jugar a atacar y no dar ventajas atrás. Imposible. Então, para o senhor, não vai ter esse equilíbrio Eu taticamente. trato. Ese es el secreto del fútbol. ¿Você conhece el secreto? Eu Espero que conheço me lo pelo que comparta a mí, pelo que porque acompanho. estoy buscando pelo que ese acompanho, secreto. o equilíbrio é muito importante no futebol. Yo hablo de fútbol, del juego. No hay un equipo en el mundo que ataque y no dé ventajas atrás. No existe. Tudo bem. Boa noite, professor. Nicolas de Pádua, Rádio Povo. Bem, professor, o Remo hoje fez um jogo de igual para igual com a equipe do Internacional. É uma característica das duas equipes deixar o jogo fluir. O jogo foi de trocação quase boa parte
dos dois tempos. Essa questão, esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, o risco que você assume ao ser ofensivo e deixar esse risco acontecer como um lençol curto, mas ofensivamente o Remo gera muitas oportunidades, ou é algo que realmente ainda lhe incomoda em algum certo ponto, principalmente na entrada da grande área, para ser ajustado, ou é realmente esse risco que o Remo corre por ser uma equipe de DNA ofensivo? Mister, el juego, usted lo interpreta a su manera, como todos y como yo. Yo prefiero pensar que de las 7 oportunidades que creamos, hacemos una y hubiéramos ganado el juego, no de las 2 o 3 que ellos tuvieron. Pero usted tiene derecho, porque estamos en una democracia, Brasil es un país demócrata, a expresar su opinión. Mas eu expreso la mía. Este es un equipo, un time que propone, que va al frente y trata de hacer goles. Es imposible, como falé con su colega, no conceder ventajas atrás. No hay un time en el mundo que sea así. Entonces, es mi decisión y ustedes analizan el juego y lo interpretan a su manera. Yo interpreto a mi manera y estoy muy orgulloso de mi equipo, cómo compite y cómo trata de ganar los juegos. No a una bola, no, a controlar el juego, a atacar, a generar opciones de gol. Lo demás, yo soy responsable de todo y me hago responsable de eso. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória, não somente pela vitória, mas eu vou utilizar uma palavra união, dentro e fora de campo, que repercutiu no bom jogo que fez o Remo contra o Internacional. Essa união, daqui para frente, tende a fortalecer a peleja cada vez mais entre Osório, jogadores, entendendo o que queres. E aí que isso que ganha o Remo. É uma construção que está acontecendo. E agora nós vamos ter um clássico novamente. Após o jogo de hoje, que o Remo evoluiu, eu observei, pode ter uma evolução ainda maior ou é uma característica diferente por ser um clássico no Parazão? Desde já, parabéns mais uma vez. El primer juego contra Paysandú, no contra el rival, porque hay que respetar. Contra Paysandú jugamos con un elenco de los cuales hay 3 jugadores ahora. Eu espero y preparo mi time para 2 juegos de alto nivel contra un gran club como es Paysandú y entendiendo lo que significa para todos aquí el clássico contra ellos. Professor, Danilo Magela da TV Record, pensando no quanto de aspecto que um jogo e um modelo de uma equipe ela precisa, são 4, tático, técnico, físico e mental, eu quero pegar como contexto essas 7 oportunidades que a equipe teve claras ali dentro do gol. O quanto do aspecto mental está precisando ser trabalhado na tomada de decisão correta dos jogadores ali na frente, no último terço, para aproveitar melhor essas oportunidades que foram criadas, por exemplo, no jogo de hoje? Seguramente que como ser humano eu cometo errores en la escalación, en las decisiones, en las mudanzas, mas en el día a día no. En el día a día no existe posibilidad de errar. Trabajamos el juego, entrenamos la toma de decisiones y yo escalo el equipo de acuerdo al rival y a los mejores jugadores nuestros, descansados, que puedan competir en ese juego. Y contra Paysandú va a ser lo mismo, no muda, el mismo criterio de análisis y el mismo criterio de selección del elenco que nos va a representar.
Legal, com essa resposta a gente finaliza a entrevista coletiva, agradecendo ao técnico Osório pela participação e aos companheiros da imprensa. Domingo, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense contra o Paysandu. Valeu!